Danilo Estéreo, você vai começar aí agora com o segundo bloco com a sua pergunta. Fique à vontade, você tem 3 minutos. Muito bem, a pergunta é a seguinte: o fato de Deus, primeiro, ter cessado de criar, e só depois disso ele ter santificado o sétimo dia, isso não seria uma prova de que antes o sétimo dia não era santificado? E, portanto, ele não fazia parte da lei eterna de Deus no céu antes da criação, como geralmente alguns acreditam? Vou repetir. O fato de Deus ter primeiro cessado de criar e só depois de cessar de criar ele ter santificado o sétimo dia, isso não seria uma prova de que antes o sétimo dia não era santificado e, portanto, não era parte da lei eterna de Deus no céu antes da criação? Essa é a pergunta. Perfeito, você tem 5 minutos para fazer a sua resposta, pode começar. Pronto, irmão. Sobre a sua pergunta, então, dá para entender claramente que o irmão quer insinuar o quê? Que o sábado ele foi instituído ali no Monte Sinai, né? Só que tem detalhes. Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer um esboço a respeito dos outros mandamentos. Por exemplo, qual foi um dos primeiros mandamentos, primeiro pecado registrado na Bíblia? E que não deixa claro, né, a respeito do sexto mandamento, que não deixa claro. Se você for abrir lá em Gênesis, quando Caim ele mata Abel, então ele cometeu um homicídio, né? Então, onde na Bíblia está escrito que matar, assim, está escrito assim, ó, não matarás. Onde está escrito? Eu acho que o irmão não vai encontrar nenhum texto na Bíblia. Existia uma diferença naquela época que, é claro que com relação à escrita, os homens eles não escreviam como escreve hoje, tá? E nem sequer era figuras, começou assim, desenhava uma árvore simbolizava tais coisas, né? Uma ação por aí vai. Só que nem isso tinha naquela época. Então, era voz falada de pai para filho, ok? Então, se eu for pesquisar assim, para dar uma resposta não adventista, se eu for dar uma resposta assembleana, ele vai dizer para mim o seguinte, deixa eu abrir aqui, só um momentinho, respondendo a sua pergunta. Acabei fechando sem querer o sistema aqui, mas tudo bem. Gente, eu estou esperando para vocês que meu primeiro debate, estou me preparado aqui, eu preciso ver onde foi que eu marquei aqui, tá bom? Só um minutinho. Só uma paciência aqui. Pronto, já consegui abrir. Não vou responder. Vocês estão ouvindo, pessoal? Estão ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo, pode falar. Ok. Pode falar, é que a gente não costuma interromper não, viu? Fica à vontade. Eu estou esperando, porque eu queria ler a resposta da Assembleia de Deus para dar a resposta aqui, acabei fechando sem querer, ok? E detalhes, eu vou tentar responder para vocês, eu deixo no link para vocês onde eu ia responder para vocês, ok? Então, voltando ao que eu queria dizer para vocês, é o seguinte, que o sábado, ele foi dado, não tem nada, o que você pode ter dizer assim, ó, não tem nada claramente dizendo que o sábado foi dado antes do Monte Sinai. Mas os outros mandamentos também não tem. Vou falar um resumido, porque não dá tempo mais. Por exemplo, uma resposta de pastores da Assembleia de Deus diz o seguinte, que o sábado, todos os mandamentos de Deus, ele é expressão da vontade de Deus para conosco, que é um espelho que mostra o pecado do homem, assim como o sábado faz parte dos 9 mandamentos, né, da lei de Deus. Ele tem autoridade e tem poder. O 8º mandamento também tem de igual força, ok? E o mesmo foi dado antes do Monte Sinai. Foi dado justamente para o povo
Israel, por exemplo, justamente bem, uns 2000 antes de apresentar aquela lei que foi dada lá no Monte Sinai para o povo. Então, subtende-se que o pensamento da Assembleia de Deus e Adventista está em comum, ou seja, está bem alinhados, né? Ou seja, se ela defende que o sábado foi dado, que o sexto mandamento, o oitavo mandamento, por exemplo, Abraão, ele não foi idólatra ou foi idólatra? E por qual razão Abraão ele não adorou outros deuses? Porque Deus apresentou para o seu povo, e ele foi fiel aos seus mandamentos. Isso foi quando? Foi lá em Gênesis, além de Êxodo? Não foi. Abraão foi bem antes. Então, detalhes. Tem 3 filhos, né? Então eu ia falar uma coisa, não dá tempo mais. Vou segurar um pouquinho. Muito bem. Dani Listério, você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica, pode começar. Bom, a minha pergunta não tinha nada a ver com Sinai, quando o sábado foi estabelecido, não tinha nada a ver com isso. Era quanto à questão de primeiro criado, o 7º dia, e depois santificado. Então, essa santificação a posteriori do sábado nos mostra claramente que o sábado não era parte da lei de Deus eterna no céu, que as pessoas imaginam. Tinha uma lei eterna de Deus lá no céu e o sábado, 7º dia, fazia parte disso. Não fazia, porque se fizesse, ele já era santificado e Deus não precisaria ter que santificar de novo. Fica meio sem sentido você ter que santificar de novo algo que já é santificado. Fica meio sem sentido. Além disso, a Bíblia não fala em Gênesis 2 quando Deus santificou, só diz que foi depois que ele descansou. Então não se fala, olha, no mesmo 7º dia, Deus santificou o 7º dia. Isso não está no texto bíblico. Gênesis 2 nos fala o motivo. Por que Deus santificou o sábado? Porque foi nesse dia que ele cessou de criar, que ele terminou de criar tudo. Ele não diz quando ele santificou o sábado. Esse é um detalhe muito importante. Também algo sobre esse ponto que é interessante a gente assinalar é que o simples fato de Deus santificar algo não significa um mandamento. Um mandamento, o nome já está dizendo, mandamento. É uma ordem, é um imperativo. E nós não encontramos nenhum imperativo ali em Gênesis capítulo 2. Vamos encontrar um pouco mais à frente, Deus dando ordens a Adão. Se une a sua mulher, matrimônio, família, domine a terra, cuide da terra, dê nome aos animais, não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Esses foram mandamentos que Deus deu claramente para Adão e Eva. Mas em momento algum ele fala, descansem um dia da semana, tirem um dia da semana para não fazer nada, só para louvor, adoração e fazer o bem ao próximo. Ele não menciona, ele não tem esse mandamento. Ou seja, essa santificação que fala aí em Gênesis capítulo 2, versículo 2, ela não quer dizer tudo aquilo que as pessoas costumam dizer que ela é. Ela tem um significado? Tem. Mas não é o significado que geralmente se aponta. E sobre os apontamentos mencionados aí, sobre Bíblias de estudo pentecostal, eu quero dizer que elas são simplesmente Bíblias de estudo. Os seus comentários não representam a totalidade da doutrina oficial das Assembleias de Deus. Se alguém quiser saber o posicionamento oficial das Assembleias de Deus sobre um determinado ponto, vá lá na internet e coloque Declaração de Fé das Assembleias de Deus, aprovada na nossa Assembleia Geral Ordinária no ano de 2017, ratificada em 2019. Ali você vai encontrar o posicionamento oficial das Assembleias de Deus a respeito desse e de outros temas, ok? Encerrada, então, a resposta/réplica. Muito bem. Irmão Janilson Salgado, você pode fazer a sua pergunta. Lembrando que se você for utilizar a réplica como base da sua pergunta, você tem que avisar antes. Caso não, aí você pode continuar e já fazer a sua pergunta. Fique à vontade, você tem 3 minutos. Ok. Eu queria saber do irmão o seguinte: se há razões bíblicas para descansarmos no sábado do 7º dia da criação. Se há razão hoje, eu digo hoje, se há razão bíblica para guardarmos o sábado. É isso que eu queria perguntar para ele. Entendeu aí, irmão Danilo Estélio? Entendi.
Eu Então, entendo pode que essa ficar à pergunta vontade. ela não guarda muita relevância com o tema, mas vamos avançar nela assim mesmo. Qual a finalidade que a gente observa? Se a finalidade de Deus era falar, até num dos dias da criação, no sétimo dia, eu parei de cessar, eu descansei, então vocês também precisam parar um dia, fazer uma parada. Esse exemplo de você descansar um dia da semana, isso nós evangélicos em geral, Assembleia de Deus, o cristianismo como um todo, sempre acolheu esse entendimento de que você não pode trabalhar direto, de sol a sol, de segunda a segunda, de domingo a domingo, de terça a terça, você tem que tirar um dia para descanso. Porém, entendemos que o que não é bíblico é você separar um dia determinado. Por que não é bíblico? Primeiro, porque os dois motivos que se relacionam ao sábado no Antigo Testamento são a escravidão lá no Egito, que foi só para os israelitas, não é para os outros povos, e, em segundo lugar, a questão da criação, mas envolvendo outros pontos que Adão e Eva certamente não tinham na criação. Veja que em Êxodo 20 menciona de descansar um dia, baseado na cessação de criação ali no Gênesis, mas ali menciona, não farás trabalho, nem tu, nem teu servo, nem teu boi, nem teu jumento, ou seja, um leque de coisas que não tinha na criação. Adão e Eva não tinham rebanhos, não tinham animais de carga, de domésticos, não tinham nada disso, ou seja, claramente essa parte aí não tem nada a ver com a criação. E como eu já mencionei antes, se o objetivo fosse o descanso num dia determinado, nós teríamos como determinar esse dia, e nós não temos como determinar esse dia. Nós não temos sequer como determinar com bem atenção quando foi aquele primeiro sábado que os israelitas guardaram. Os calendários, a variação de calendários e datas, ela traz um grau de incerteza gigantesco sobre quando foi aquele sábado lá da colheita do maná. Não fala isso. Não diz isso, não diz quanto tempo, não diz, olha, foi no dia tal, do mês tal. Ora, se o objetivo fosse fixar um dia, estaria dizendo na Bíblia, esse sábado, esse primeiro sábado, que eles não colheram maná, não caiu maná e eles descansaram, aconteceu no dia tal, do mês tal, ou então alguma referência astronômica do tipo, era quarto crescente, era lua nova, de tal mês, teria alguma maneira de você determinar esse dia. Ou seja, o sábado, sétimo dia judaico lá do Antigo Testamento, ele é indeterminado para nós, ok? Finalizada a minha resposta. O irmão Janilson Salgado, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua réplica, fique à vontade. Não, o que acontece? Ficou um pouco implícito aí. Quem me perguntou direto foi se há razão para descansar, com a discussão de descansar o sábado hoje, mas tudo bem. O que acontece? Se a gente for pensar dessa forma, então, lá no passado, muitos foram equivocados, então, tá? E a questão de dia literal teve sim, tá? Porque, assim, se a gente for analisar, se a gente for ver a questão do dilúvio ali, teve ali 5 meses, né? Durou, né? Se não me engano, foi a questão da água que não baixou e tal, até baixar por completo, né? Então, durou ali seus 5 meses. Se você for multiplicar 5 meses, 150 dias dividido por 5, nós temos ali um total de base de 30 dias. Então, quer dizer que eles tinham, sim, uma base, né, de calendário para afirmar. Ou seja, tinha semanas literais ali, e sempre teve, tá? E quando a Bíblia fala de o seu sábado, né, que é um sábado que tinha lá naquela época, que era um sábado de festas, sábados cerimoniais, tá? E tinha o meu sábado, que é o meu sábado faz alusão ao sábado da criação, que ele fez o mundo 6 dias e 7 descansou. Vale a pena lembrar que teve sim uma data fixa, que não foi um sábado implícito que poderia cair qualquer dia da semana, como muitas pessoas pregam, ok? Então tá, alguns pastores renomados da Assembleia, ele responde o seguinte, a respeito da pergunta que eu fiz. Ele foi bem enfático na sua pergunta, né? Dizendo assim que é possível que alguém imagina
que a transgressão desse quarto mandamento é menos grave de que a transgressão dos outros 9. A verdade, porém, é quem se dispõe a transgredir o quarto mandamento já tem no coração a inclinação de transgredir um ou mais mandamentos. E ele ainda continua dizendo, ó, por que deve o homem guardar o sábado do Senhor? Olha a palavra, o sábado do Senhor. Porque é justo. Segue aqui o mesmo princípio de não furtar. Por quê? Porque não é justo furtar. Entendeu? Está na página 58 e 59 de OB-CIT, que eu posso deixar para vocês aqui. Eu não sei compartilhar ainda, mas uma outra oportunidade, vocês podem pedir, tá? O Ronaldo tem o meu contato, eu posso mandar para vocês essa resposta aqui, tá bom? E detalhe-se, eu queria que os irmãos soubessem o seguinte, que hoje as pessoas tentam, de todas as formas, de tampar o sol com a peneira. Por exemplo, se ele for pegar no Novo Testamento, para dizer o dia do Senhor, que vocês podem ver lá em Apocalipse 1:10, né? Como você pode ver em Marcos, que eu sou o Senhor do sábado. Então, aqui ele está mostrando especificamente que não se trata de um domingo, não se trata de uma terça-feira, não se trata, gente, para a gente entender o Novo Testamento, a gente deve ler o que primeiro? O Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala? Por exemplo, se você for analisar, Neemias, ele fechou a porta para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. E aquelas pessoas ficaram ansiosas pelo lado de fora, que não entraram, louco para o sábado passar, para eles, então, transmitir o mesmo. Entendeu? E outra coisa, que eu quis dizer para os irmãos, mesmo bem antes disso, os irmãos, o povo hebreu daquela época já queriam transgredir, já queriam mudar para um outro dia. Vocês podem ver que essa querer transgredir o sábado, muitas vezes Neemias bateu na porta, não, gente, até quando vocês vão fazer isso, né? Até quando vocês vão quebrar a lei de Deus? Amados, não existe nenhum texto na Bíblia mostrando que realmente o sábado é qualquer dia. Lá fala claramente que quando abria a lei dos mandamentos, o próprio Cristo ali, Paulo, 30 anos depois que Cristo chega ao céu, Paulo ainda continuou guardando o sábado. Eu fui pesquisar que Paulo guardou o sábado não porque ele era judeu, não para fazer a vontade dos judeus. Ele fazia porque ele era imitador de Cristo. Porque não existe nada no Antigo Testamento dizendo que isso seria o quê? Que seria fundado, que seria dado somente para o povo de Israel, somente para eles. Não. Gente, o sábado foi dado na criação, Muito bom.